Existem algumas situações excepcionais que podem acontecer durante a votação. É importante ficar atento para saber como agir. A pessoa é autorizada a votar e não vota. Uma situação que pode ocorrer é o eleitor não votar e se retirar da cabina. E neste caso, o que fazer? O presidente deve aguardar que apareça no terminal do mesário a mensagem: o eleitor está demorando, não votou. Nesse caso, o presidente pode ajudar, mas sem interferir no voto e sem se dirigir à cabina de votação. Se o eleitor não quiser continuar, o presidente deve apertar a tecla corrige e digitar o código de suspensão, o número 5, até completar todos os campos e depois apertar a tecla confirma para suspender o voto. No terminal do mesário aparecerá a mensagem: o eleitor não votou, não entregar comprovante. Apertar a tecla confirma e informar ao eleitor que ele poderá retornar para votar até o encerramento da votação. Se na verdade o eleitor apenas está demorando um pouco, mas está votando, não há necessidade de suspender. Daí, basta apertar a tecla corrige. Mas caso o eleitor já tenha votado para pelo menos um cargo e não desejar mais prosseguir a votação, o procedimento de suspensão é o mesmo. Contudo, a mensagem no terminal do mesário será: o eleitor votou parcialmente, entregar comprovante. O presidente deve informar ao eleitor que não poderá retornar para votar, pois já foi registrado na urna pelo menos um voto. Eleitor ou eleitora informa que não aparece a foto da sua candidata ou candidato na urna ou que o teclado não está funcionando. Siga os seguintes passos. Reforce para o eleitor qual o cargo em votação, utilizando a informação disponível no terminal do mesário. Informe também que foi realizado com sucesso o teste do teclado antes do início da votação. Se o eleitor insistir que há erro, comunique o fato ao cartório eleitoral, anote a ocorrência em ata e prossiga com a votação. Caso esse eleitor já tenha registrado voto para algum cargo e não queira prosseguir a votação, é o caso de suspensão e entrega de comprovante, pois houve votação parcial. E se a urna parar de funcionar? À vista dos fiscais presentes, desligo a urna e espero um pouco e ligo novamente. Vai aparecer a opção do teste de teclado. Em seguida, digito no terminal do eleitor o código de reinício, que é o número 1, até completar todos os campos e depois aperta a tecla confirma. Agora, se depois desse procedimento a falha persistir, eu peço apoio técnico do cartório eleitoral. Seja lá o resultado, é importante avisar um dos mesários para registrar a ocorrência completa na ata. E se houver dúvida quanto à identidade do eleitor? Caso isso aconteça, poderá ser formulada impugnação pelos mesários, fiscais ou qualquer eleitor, verbalmente ou por escrito, antes de o eleitor ser habilitado a votar. Se a dúvida quanto à identidade do eleitor continuar, o presidente deve solicitar a presença do juiz eleitoral para a decisão. Qualquer coisa diferente que acontecer relacionada à identificação do eleitor deve ser registrada em ata no curso da votação. E lembre-se, questionamentos e dúvidas sobre a identidade do eleitor só podem ser apresentadas antes de ele ser habilitado para votar, pois o voto será irreversível. Se houver o comparecimento de pessoa com deficiência visual, o mesário deve informar sobre o teclado em braille, com a marca de identificação da tecla 5, e sobre o sistema de áudio disponível na urna com fone de ouvido fornecido pela Justiça Eleitoral. Caso a pessoa não tenha informado previamente sua condição à Justiça Eleitoral, o presidente poderá, antes da habilitação da eleitora ou do eleitor, ativar o áudio da urna, digitando o código de liberação, que é o número 8 12 vezes, no terminal do mesário. Em seguida, aparecerá a mensagem áudio ativado. O presidente se dirige à cabina de votação e conecta o fone de ouvido na traseira da urna. Entrega os fones na mão da eleitora ou eleitor. Ele também informa a pessoa que ela poderá aumentar ou diminuir o volume com as teclas 3 e 9 e aumentar ou diminuir a velocidade com as teclas 4 e 6, bastando ouvir as orientações em áudio. Fones de ouvido reaproveitáveis. Você sabia
que há cerca de 30 mil eleitores com deficiência visual registrados em São Paulo e que precisam do recurso de áudio existente nas urnas para votar? Pensando nisso, para as eleições de 2022, a Justiça Eleitoral Paulista adquiriu novos fones reaproveitáveis e protetores de fone descartáveis. Vamos aprender como usar os protetores nos fones de ouvido? Passo a passo para o uso dos protetores de fone. Passo 1. Sempre higienize as mãos com álcool em gel antes de colocar o protetor no fone de ouvido. Passo 2. Coloque o protetor em cada uma das conchas do fone de ouvido. Passo 3. Entregue ao eleitor o equipamento completo, fone com protetores colocados. Passo 4. Após o uso, descarte apenas o protetor utilizado. Repita todos os procedimentos mencionados para cada eleitor que utilizar o equipamento. Atenção! Não utilize álcool em gel no fone de ouvido, hastes, conectores, fios, de modo a não danificar o equipamento. Os protetores são descartáveis, não os reutilize em hipótese alguma. Utilize um par de protetores de fone para cada eleitor que precisar do equipamento. Lembre-se, não é permitida a utilização de fone de ouvido do próprio eleitor, apenas os fones fornecidos pela Justiça Eleitoral. Tem um detalhe importante nesse momento. Se o eleitor for uma pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, poderá ser acompanhado e auxiliado por alguém da sua confiança para votar. Mas atenção! A pessoa que auxiliará o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida deverá identificar-se com um documento perante a mesa receptora e não poderá estar a serviço da Justiça Eleitoral, de partido ou federação partidária. Esta assistência ao eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida deverá ser anotada em ata, com nome completo e número do documento de identificação de quem o acompanhou. Ao eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida que desejar registrar sua situação no cadastro eleitoral, será distribuído o formulário para identificação de eleitora ou eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, o qual deverá ser preenchido, datado e assinado ou registrado sua digital, para encaminhamento ao cartório eleitoral ao final dos trabalhos da mesa receptora.